os processos de desarmamento, desmobilização e reintegração em África. Para fazer uma breve leitura sintetizada da sua professora, a professora é uma professora auxiliar na nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e investigadora no IPRI Nova, tem sido investigadora principal e membro de equipas de diversos projetos de investigação, efetuou trabalho de campo na Etiópia, na Eritreia, na Somália, Somália e no Quênia e em Moçambique, portanto, uma pessoa que conhece bem a realidade africana, integrou missões internacionais de observação das eleições presidenciais na Somália em junho de 2010 e novembro de 2017. É membro fundador da Mediterranean Women Mediators Network e da Global Alliance of Regional Women Mediator Networks. Os seus interesses de investigação incidem, sobretudo, sobre as dinâmicas e atores de segurança em África, relações internacionais em África, CPLP e o espaço do Golfo e a região do Corno da África. É antiga bolseira de Chevening, pertencendo à rede Chevening Alumni, e em maio de 2022, em junho de presente ano também, ao abrigo da mobilidade docência Erasmus, foi selecionada para lecionar na Universidade de Ankara, na Turquia, e na Université Mohamed V em Rabat, Marrocos. Professora, sem mais, passo-lhe já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, muito bom dia. Sr. Coronel, agradeço as suas palavras acerca da minha trajetória e da minha base de trabalho de campo. Gostaria de apresentar, uma vez mais, os cumprimentos da parte da Sra. Diretora do IPRI Nova, a Sra. Professora Ana Santos Pinto, ao Diretor do Instituto Universitário Militar, sublinhar que é sempre uma honra e um gosto enorme participar no curso de Estudos Africanos enquanto oradora convidada e passo a repetir-me, eu teria um gosto enorme em estar aí sentada enquanto auditora e frequentar o curso. Infelizmente todos os anos tem-se esta consideração e não consigo porque coincide justamente com o início do ano letivo, portanto só consigo vir aqui neste papel de partilhar um pouco as minhas reflexões acerca da temática mais importante, que é a temática da reconstrução do Estado em África, e depois então acerca da temática mais específica do DDR, os processos de desarmamento, desmobilização e reintegração em África. Acima de tudo, a parte mais grata desta experiência e da minha participação nas várias edições do curso de Estudos Africanos ao longo dos anos, ainda sem a modalidade Zoom inicialmente, e para viabilizar a sua realização e um pouco também refletindo as lições aprendidas durante a pandemia. Temos agora também os senhores auditores que estão connosco por esta via. A experiência mais grata é esta experiência de diálogo com os senhores e as senhoras auditoras que participam no curso de Estudos Africanos do IUM. O curso de Estudos Africanos do IUM é, sem dúvida, a melhor oferta formativa em Portugal, desde que regressei do doutoramento. Eu própria leciono seminários de estudos africanos, participo em cursos de verão, mas continuo a considerar que quer a escolha das temáticas, quer a escolha dos oradores, que aqui vão partilhando o seu conhecimento e entrando em diálogo com os senhores e senhoras auditoras ao longo do curso, é efetivamente da melhor oferta formativa que temos em língua portuguesa e em Portugal. Com este longo parênteses introdutório, eu vou então dar início à apresentação propriamente dita e vou talvez estar, não sei se é mais fácil para me seguirem os senhores auditores que estão via Zoom, vou então tentar de alguma forma cumprir com o tempo que tenho pedido encarecidamente ao Sr. Coronel que me traga aqui à presença do auditório para termos tempo de questões e de debate, que eu considero que é a parte mais enriquecedora desta apresentação. É também um grato prazer ver entre os presentes antigos amigos, colegas e alunos. Com a sua autorização, então, portanto, temos aqui o título: Desafios e dilemas de implementação dos programas de DDR, os seus resultados,
Desculpem, está muito alto, talvez aqui está melhor o som. É só para tentar manter aqui um equilíbrio entre quem está à distância e quem está presente. Porquê a escolha de abordagem metodológica comparativa e ter em conta também as agendas, por um lado, das mulheres, paz e segurança e a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 1325 para as questões do género. Temos atualmente, ou recentemente, desde dezembro de 2021, uma representante especial do secretário-geral da NATO para a agenda das mulheres, paz e segurança ao nível da NATO também. O que é que eu gostaria de chamar a vossa atenção? A abordagem baseada no método comparativo é extremamente importante porque, enquanto estudiosa das questões, alicerço e ancoro o enquadramento teórico que vos vou aqui, que vou partilhar convosco, em trabalho de campo sério, baseado na metodologia própria e por excelência dos antropólogos, que é a metodologia do trabalho de campo, com recurso à observação participante e não participante, e sempre a partir das perspectivas dos atores locais também, e não meramente baseada nas capitais. Portanto, as perspectivas que posso partilhar convosco, ilustrando empiricamente, advêm da minha experiência de trabalho de campo na Eritreia e na Etiópia, desde 2013 a esta parte, acima de tudo. As outras observações que tive a oportunidade de conduzir em termos de investigação integrada nas missões de observação eleitoral na Somalilândia, a República Separatista da Somália, que declarou unilateralmente independência em 1991, que até ao presente não é reconhecida enquanto Estado soberano. Também poderei partilhar convosco algumas observações. E aqui a questão que nos interessa compreender é a agência dos atores africanos. Este é o pressuposto teórico que alimenta esta reflexão. Até que ponto é que os atores africanos, os vários atores africanos que estão envolvidos no domínio da segurança, têm também, estão envolvidos por um lado, e até que ponto é que as suas perspectivas são tidas em contas. Quais as vantagens e problemas em relação a outros atores? Em primeiro lugar, importa, está a fazer algum eco, não está? Não sei se está a fazer, aqui no auditório está a fazer eco. Está um pouco. É que eu estou... Mas eu pedi ali atrás para ver se reduziam ligeiramente o som. Está a fazer eco. Não está agora, se eu estiver mais distante. Está melhor assim? Ok, eu fico a esta distância, penso que será melhor. Então, a primeira, o que é que nós entendemos por atores africanos de segurança e a questão da agência dos atores africanos de segurança, no sentido de autonomia, voz ativa, e esta voz é ela tida em conta na formulação destes programas de DDR. E depois a questão mais controversa, que é, e para aqueles que trabalham na implementação, na concepção e implementação destes programas, como é que são definidos, por quem, diversos atores internacionais, e quais é que são as nuances, a complementaridade, a duplicação de esforços, são algumas das questões que vamos ter em conta. Por outro lado, a questão do género, e em que medida é que estes programas são definidos para além dos estereótipos mulheres vítimas e homens atores perpetradores de violência. Para nós estudiosos dos movimentos de libertação em África, estudamos o papel importantíssimo e variado das mulheres durante as insurreições para a libertação nacional e mesmo durante as guerras civis, as mulheres tiveram uma diversidade de papéis, também enquanto combatentes, até que ponto é que são tidos em conta esta multiplicidade de papéis e na sequência dos tribunais para julgar o genocídio do Ruanda,
também chegámos à conclusão de que as mulheres não são apenas vítimas de violência, mas também ocuparam lugares-chave de decisão política que tiveram como resultado a ordem de levar a cabo genocídio. Portanto, também há mulheres perpetradoras de violência e temos que sair um pouco dos estereótipos, não obstante a importância do reconhecimento de crimes de guerras, do recurso à tática da violação como uma tática de guerra, também temos que reconhecer a multiplicidade dos papéis das mulheres. Como é que nós observamos e concebemos os programas de DDR? Por um lado, são tidos como numa lógica sequencial. O desarmamento deve anteceder a desmobilização, que por sua vez deve anteceder a reintegração. No entanto, os processos estão interligados e numa relação de dependência. Há, efetivamente, um dos maiores estudiosos destas questões, está no Departamento de Estudos da Guerra, do King's College, no Reino Unido, Max Bardal, e considera que há a ausência de uma relação automática entre desarmamento e segurança. Por sua vez, a questão do contexto é determinante na ordem de sequência, daí ser tão importante aquela que é a viragem local neste tipo de estudos e que vai ter em conta também as perspectivas dos atores locais, que em primeira e última instância são aqueles que detêm um conhecimento privilegiado do contexto que é valioso na fase de transição. Não nos podemos esquecer que este tipo de programas e a lógica subjacente a este tipo de programas é concebida em função do modelo de Estado do tipo ideal weberiano, em que o Estado, em última instância, tem o monopólio dos meios de coerção legítima. Ora, se nós aplicarmos este quadro de análise a algumas regiões do sistema internacional, nomeadamente ao quadro europeu, faz sentido falar do modelo de Estado correspondente a este ideal. Se nós aplicarmos este conceito do Estado enquanto único detentor do monopólio dos meios de coerção legítima, algumas regiões do sistema internacional, penso no caso do Afeganistão, penso no caso da Líbia, penso no caso da Somália, só para não trazer apenas aqui à presença dos senhores auditores e das senhoras auditoras ilustrações a partir de África. O que nós verificamos é que muitas vezes a ausência de um governo central não é sinónimo de ausência total de ordem e há modelos híbridos de garante da ordem. Em última instância, a comunidade internacional, a dita comunidade internacional, privilegia sempre os atores detentores do Estado e daí para os insurgentes ser tão importante o controle da capital, porque é efetivamente na capital que estão concentradas as instituições principais do Estado, e reparem, quando se dá a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, a preocupação dos talibãs foi assegurar o controle da capital de Cabul, lá está pelo poder simbólico do controle das instituições do Estado que estão sediadas na capital. Mas é face a esta variedade, digamos assim, das trajetórias do Estado, das realidades concretas dos vários Estados da sociedade internacional, que nós temos que balizar e ter em conta o DDR. Primeiro ponto. Qual é que é a preocupação? Reduzir o número de armas na sociedade e restaurar o monopólio dos meios de coerção pelo Estado. Se nós pensarmos em duas regiões em África, Corno de África, Sahel, são as duas regiões com maior concentração de pastoralistas. Os pastoralistas normalmente movem-se na periferia do Estado. Ora, estamos a falar em Estados em África, temos desde os Estados insulares
de dimensão mais reduzida, a estados gigantescos como a Argélia, o Sudão, antes da partição e da criação do Sudão do Sul, Nigéria, Angola, e os senhores auditores irão também partilhar connosco outros casos que eu não mencionei. O que é que se verifica em África? Há uma grande variedade das fronteiras, e quando eu digo que há uma grande variedade das fronteiras, quero eu dizer que aquela ideia da porosidade das fronteiras africanas é desafiada pela realidade. Se há fronteiras militarizadas em África, com forte presença dos agentes e instituições dos Estados, a fronteira que eu estudo, a fronteira internacional que separa a Eritreia da Etiópia, há fronteiras em que não só a paisagem é semelhante dos dois lados da fronteira, como nem sequer há marcas, desculpem, da presença do Estado ao longo das fronteiras. Isto para dizer que os grupos pastoralistas, que estão sujeitos às atividades de bandidos, grupos não organizados, que se apoderam daquilo que é um recurso essencial, o gado, não só pelo seu valor em épocas de dificuldade, valor material, valor de alimento, mas também enquanto símbolo de prestígio. E os pastoralistas estão armados e dependem da sua própria capacidade de autodefesa para fazerem face a estas ameaças em áreas em que a presença do Estado é reduzida, para não dizer inexistente. Temos verdadeiras áreas em que estamos em terra nullius, terra de ninguém, no man's land, não há presença dos agentes e instituições do Estado. Então, a questão da redução de armas na sequência de um conflito é de importância extrema, mas temos que ter em conta as diferentes circunstâncias dos Estados e destas sociedades antes da eclosão de conflitos, para compreendermos a resistência à entrega das armas. O desarmamento pode ocorrer, e agora chegamos às questões de coerção, consenso, voluntariamente, indução. Os programas de armas por dinheiro e armas por desenvolvimento. A questão da desmobilização está mais no curto prazo, para retirar combatentes das estruturas e redes militares e criar alguma estabilidade inicial. Aqui é fascinante as experiências diversas dos senhores auditores e das senhoras auditoras que estiveram envolvidos e que têm conhecimento, provavelmente, destes processos, e falar aqui um pouco dos desafios relativamente ao reforço do setor de segurança, ao aquartelamento ou transporte para a comunidade de escolha. Nós que estudamos estas sociedades sabemos que os combatentes nem sempre desejam regressar para os locais de origem e a eleição de novos locais de acolhimento vai criar tensões com as comunidades que já habitam nestas regiões. Muitas vezes a eleição de uma nova localidade para iniciar a sua vida vai gerar e criar tensões com aqueles que já ali residem e que se sentem preteridos face àqueles que decidiram empunhar armas durante os conflitos. Outras formas de garantir a desmobilização é através da escolaridade, através da provisão de formação, cursos profissionais. Muitos destes combatentes, então, se nós estudamos os casos das crianças-soldado, que foram recrutadas à força para o envolvimento na conduta do conflito, passaram a maior parte da sua vida em armas, a combater, e não têm conhecimento de outras competências para encontrarem formas alternativas de subsistência. Muitas vezes também algumas destas sociedades que estudamos, a existência de oportunidades de subsistir, de ter um modo digno de sobrevivência, são praticamente inexistentes, e muitos destes jovens, e daqui ser tão importante chamarmos a vossa atenção
a agenda dos jovens paz e segurança, e não só a agenda das mulheres paz e segurança, a criação também de oportunidades. Estes jovens muitas vezes veem-se mais vulneráveis ao recrutamento por movimentos militantes islamitas transnacionais ou outros insurgentes com outro tipo de motivações, ou também estão mais vulneráveis para ingressar nas fileiras de crime transnacional organizado. Observamos este caso no Sahel, no norte de Moçambique, só para citar 2 exemplos. Os subsídios de reintegração, monetário ou material, e a questão das crianças-soldado é gritante. As crianças-soldado não são um fenómeno do pós-Guerra Fria. Quem estudou a Guerra Civil de Moçambique sabe que havia recrutamento de crianças-soldados. A tese da Mary Kaldor de que as novas guerras no pós-Guerra Fria são caracterizadas pela tomada dos civis enquanto alvos principais e pelo recurso a crianças-soldados, o envolvimento em redes de crime transnacional organizado. Para aqueles que estudam a conflitualidade em África, mesmo desde a independência até ao presente, sabemos que não é uma nova característica. E porquê é que eu estou a chamar a vossa atenção para as crianças-soldado? Há uma obra fascinante da autoria de um professor no Departamento de Estudos da Guerra do King's College, que é o Kieran Mitton, e a sua obra tem o título de Rebels in a Rotten State, rebeldes num estado empodrecido, podre. Porquê? O Kieran Mitton tem o mérito de levar a cabo um número muito volumoso de entrevistas, mais de 100 e tal entrevistas com antigos combatentes, crianças, soldado, ao longo de 10 anos, de uma década, um pouco para mostrar e para tentar fazer sentido daquela escalada de violência e de crueldade que nós observamos e aprendemos e descobrimos com horror nos conflitos da Serra Leoa, da Libéria, em que a própria lógica da guerra acaba por justificar aquele crescendo de crueldade. Se nós ouvirmos os relatos dos deslocados de guerra no norte de Moçambique, muitos afirmam que os jovens que perpetram aquela violência estão sob o efeito de estupefacientes quando estão a cometer aqueles atos hediondos. Quem estudou as táticas de Connie, do líder do LRA, Lord Resistance Army, também teve contato, ou tomou contato, com o recurso a estupefacientes como forma de induzir as crianças-soldados, os jovens a acreditar que eram invulneráveis às balas, que estavam protegidos. Lá está, ou seja, também temos que ter em conta a componente psicológica, a terapia, o acompanhamento a estes jovens. A questão do desarmamento é problemática, já falei aqui nos pastoralistas, já falei aqui, vou agora falar noutro fenómeno associado à posse de armas por parte destes grupos, tão preponderantes no Sahel e no Corno da África, que é o problema do porte das armas ligeiras, small arms and light weapons, que também ainda cresceu exponencialmente com a introdução nos mercados de armamento do equivalente à AK-47 produzida pelos chineses, ainda com maior capacidade de acesso para cidadãos em áreas em que a presença do Estado é muito reduzida. Por vezes, esta ênfase sequencial, temos que começar com desarmamento, vai afastar alguns dos atores envolvidos no DDR pelas razões que já aqui expus anteriormente. E temos que enfrentar esta questão como um processo mais amplo do que acabar com a posse de armas para além do Estado. Tem que se ter em conta a necessidade de transição de uma cultura belicista para uma cultura política. Quem estuda o caso da Eritreia, a Eritreia teve uma trajetória de insurgência separatista em África
fascinante pela resiliência dos seus combatentes. Este período foi fundamental para a criação de uma identidade nacional separada da Etiópia. No entanto, quando a assunção à independência, em 93, na sequência do referendo e na sequência também do reconhecimento por parte dos governantes na capital do Estado antecessor, em Addis Abeba, reconhecem prontamente o antigo presidente, o falecido Meles Zenawi, esteve presente no estádio em Asmara, nas cerimónias de independência da Eritreia. Há logo aqui uma questão que chamou a atenção. Aspecto positivo, a Eritreia, na sua ótica da autossuficiência, iniciou um processo próprio de DDR. No entanto, a Eritreia, com uma população muito inferior a Moçambique, ficou com umas forças armadas 3 vezes superiores às suas necessidades. E desde a independência de 1993 até 2022, e pelo meio teve uma guerra, esteve envolvida numa guerra clássica que opôs as suas forças armadas às forças da Etiópia de 98 a 2000, e desde novembro de 2020 a esta parte continua envolvida em hostilidades numa guerra interna na Etiópia, que até que ponto é que podemos qualificá-la de interna é discutível, uma vez que temos ali forças armadas da Eritreia. 150 mil ativos nas Forças Armadas. O serviço militar obrigatório foi definido como durando apenas, ia eu dizer, 18 meses, mas na realidade todos aqueles entre a idade de 18 anos e 55 anos eram chamados ao cumprimento do serviço militar obrigatório, e chegam-nos relatos de que muitos destes recrutas estavam empenhados em obras do Estado, também em obras pessoais, em atividades pessoais dos membros do partido político no poder, a Frente da Eritreia Revolucionária para a Democracia e para a Justiça. E também, a uma dada altura, houve um incidente que criou grandes constrangimentos a uma companhia multinacional mineira que estava envolvida na exploração de ouro na Eritreia e que estava a utilizar os recrutas ao serviço militar obrigatório, uma companhia canadiana. Portanto, temos aqui estas questões que à partida devem fazer logo ressoar os nossos radares. Como é que a Eritreia, num momento semelhante a Moçambique, na sequência da Guerra Civil, na década de 90, inicia um processo de desarmamento e continua com as Forças Armadas sobredimensionadas face à sua necessidade. A Etiópia, em 91, também começou um processo de desarmamento, na sequência da Guerra Civil contra o DERG, o tal regime socialista da Etiópia que estava alinhado com a União Soviética, e reduziu os seus efetivos de 500 mil para 100 mil efetivos. E a Eritreia manteve os níveis de 150 mil. Logo aqui, à partida, devemos estar atentos até que ponto é que a transição de uma cultura mais belicista, mais propensa ao recurso à força, há aqui uma transformação para uma cultura política que conduz e propicia a resolução pacífica de diferentes e disputas que vão emergir inevitavelmente, dada a natureza anárquica do sistema internacional e as dificuldades também de se tornar um novo Estado numa região marcada pela recorrência de conflitos, como é o Corno da África. Atores locais, atores regionais e globais, quem é que são os atores empenhados? Por um lado temos as Nações Unidas e os estándares integrados para o DDR, e aqui as Nações Unidas têm um papel de charneira numa tentativa de evitar a duplicação de esforços por parte dos vários atores envolvidos, e como forma de responder à ausência de coordenação entre agências e entre componentes do programa. O que nós tínhamos aqui eram diferentes objetivos e mandatos por parte dos atores formais envolvidos. Reparem, só no universo das Nações Unidas há um conjunto de agências das Nações Unidas que têm a componente de DDR.
desde o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a OIM, a Organização Internacional das Migrações, passando pela Unicef, pela FAO, e o principal suspeito, o principal ator com responsabilidades, o DPKO, o Departamento das Nações Unidas envolvido nas operações de paz. O Banco Mundial, agências de desenvolvimento internacional, tais como o Bonn International Center for Conversion, também temos aqui um muito conhecido em Geneve, o DCAF, uma organização vocacionada para o estudo destas questões e o apoio à formulação política em torno destas questões. Depois temos os doadores, ao nível bilateral, desde a USAID, já não é DFID no Reino Unido, e GIZ alemã, entre outros. ONGs e depois os atores nacionais e locais. Governos, partes no acordo de paz, ter em conta a importância também do envolvimento de autoridades aos diferentes níveis do Estado, autoridades ao nível da província ou da região e também os locais, comunidades onde os ex-combatentes são reintegrados. No caso da Guatemala, por exemplo, outras organizações da sociedade civil foram envolvidas, nomeadamente as cooperativas e também a importância de termos em conta as ONGs. Para quem as combatentes, desde homens, mulheres, crianças, soldado, definição problemática, as meninas soldado também acabam por ser negligenciadas e depois aqui a questão das definições de quem é que é uma criança e quem é que não é uma criança, face a diferentes concepções do envolvimento das crianças neste tipo de atividades e quando é que as crianças começam a ter parte ativa na sociedade. Há que ter em conta que também há processos informais em paralelo e muitos dos combatentes autodesmobilizam-se e nem se vão registar nos processos institucionais em curso e não passam pela fase do desarmamento. E também aqui a questão da negligência das mulheres combatentes. Porque é que eu gostava só de chamar aqui a questão das mulheres combatentes? Muitas também não se inscrevem nos próprios processos e não são tidas em conta. Processos de desmobilização tradicionais, os rituais tradicionais de reintegração nas comunidades de origem. Em Portugal, durante a Guerra Civil, Paulo Granjo, o antropólogo Paulo Granjo, do ICS, levou a cabo um trabalho muito interessante com ex-combatentes em Moçambique. Este autor, o Keith Kingma, que também escreve bastante, que é estudioso e consultor nestas áreas, sobre o Uganda e Moçambique. Paul Richards, Kieran Mitten, na Serra Leoa, e a Venka Iran Og também tem aqui um contributo interessante em termos do DDR e das questões de género. Contexto de transição da guerra para a paz, o objetivo é, por um lado, contribuir para o final da guerra civil, para a redução da militarização da sociedade, e aqui o grande desafio é como evitar a recorrência de conflitos, mitigar os ímpetos dos spoilers que podem emergir durante o processo de paz, e aqui a questão de saber como é que terminou o conflito é determinante. Há a vitória clara de uma das partes, há a negociação até a obtenção de um acordo de paz. Estou confiante de que os senhores auditores e auditoras terão reflexões interessantes para partilhar acerca do término dos resultados do conflito e na forma como é determinante na desmobilização, desarmamento e reintegração dos antigos combatentes. Conflito não terminado, temos aqui a questão de criar novas fontes de autoridade e oportunidades socioeconómicas alternativas à guerra e apelativas para os combatentes. Por outro lado, também a necessidade de dissociar a masculinidade e dos atributos físicos associados à violência. A distinção entre combatentes e não combatentes é artificial. A Mary Kaldor, uma vez mais, na sequência do fim da Guerra Fria, evidencia como característica das novas guerras
a dificuldade de distinguir entre combatentes e não combatentes, porque muitos dos combatentes não têm uniformes. E aqui também é interessante aquilo que aprendemos acerca do estudo dos conflitos armados em África, é que muitos dos combatentes vão alternando entre combate e outras atividades, regressam ao cultivo das suas terras, se tal for possíveis. Há também que ter em conta os combatentes em milícias, associados ao próprio governo, que muitas vezes não são abarcados. Quem estudou a guerra no Sudão sabe que partes dos conflitos, partes ou protagonistas do conflito em Darfur eram armadas pelo governo e pelo partido no poder afeto ao presidente Omar al-Bashir. Portanto, são tidos em conta estas milícias, até que ponto é que a sua negligência não torna também propensa a recorrência de conflitos. Esta questão também já sublinhei, que é o não acolhimento, alguma resistência por parte das comunidades de acolhimento, onde se vão tentar reintegrar os ex-combatentes. Estes muitas vezes são premiados e há aqui a questão da apropriação de recursos críticos escassos, tais como a terra. Relação simbiótica entre o peace building, a reconstrução da paz, e o DDR, faz parte dos mandatos do DDR de segunda geração, a partir dos anos 2000, e está estes programas estão ligados à reforma do setor de segurança, que está em interdependência com o DDR. O nexus entre o DDR e a reforma do setor de segurança visam, em última instância, restaurar o monopólio legítimo da força pelo Estado e contribuir para os processos de reconstrução do Estado. Pré-condições: Tratado de Paz, planeia o DDR, é assinado por todas as partes, criar a confiança no processo de paz das partes envolvidas, compromisso e cumprimento dos protagonistas do DDR, garantia de segurança, como evitar o dilema de segurança. Nós estudamos em relações internacionais que, ao desarmarem-se, estes atores encontram-se numa posição mais vulnerável. Quando da chegada ao poder do novo primeiro-ministro da Etiópia, em 2018, o primeiro-ministro Abiy Ahmed, uma das primeiras medidas, e que lhe valeu o Nobel controverso da paz, foi o restaurar das relações com a Eritreia. Ao restaurar as relações com a Eritreia e face à existência de focos de instabilidade vários no país, houve uma retirada de elementos das Forças Armadas da Etiópia que estavam ao longo da fronteira internacional com a Eritreia, e eu tive a oportunidade de conduzir trabalho de campo em janeiro de 2019, junto dos grupos fronteiriços, que por um lado diziam: esta abertura para a paz pode ser positiva, pode criar oportunidades de comércio internacional que vão favorecer as nossas localidades, que são localidades periféricas no estado da Etiópia, mas que com a abertura da fronteira à Eritreia tornam-se localidades importantes em termos de comércio internacional e de beneficiar deste tráfico de pessoas e bens nas fronteiras, mas ao mesmo tempo estamos a sentir numa encruzilhada, porque os representantes do Estado regional do Tigray não estão a ser implicados neste processo de paz entre a Etiópia e a Eritreia, e o Tigray é o Estado, dentro da Federação da Etiópia, é o Estado e a região que faz fronteira com a Eritreia, grande parte faz fronteira com a Eritreia, e as percepções dos grupos fronteiriços que têm vivido desde 2000 até 2019, e esta parte agora estão sob ocupação das forças da Eritreia, estão a ser palco de conflito, a sua região está a ser palco de conflito, era de que estavam vulneráveis, porque o líder totalitário da Eritreia não era fiável e temiam o pior, que seria uma vingança
face ao crescimento exponencial da região do Tigray, desde a guerra de 2000 até ao restaurar das relações em 2018, em que os eritreus, quando se dá a abertura da fronteira, vieram até outro lado e diziam: enquanto nós na Eritreia nos estivemos a esconder nas montanhas, face à ameaça iminente de invasão pelo inimigo vindo da Etiópia, os habitantes do Tigray estiveram a construir arranha-céus para chegar até aos céus. Portanto, houve aqui um contraste enorme também com a abertura da fronteira, que desperta aqui algum ressentimento. Então é a questão do dilema da segurança. Quando se iniciam processos de paz, os antigos inimigos ficam numa posição de vulnerabilidade que tem que ser muito alimentada com base no compromisso, na confiança e nos mecanismos paralelos de justiça de transição que promovam a reconciliação. Enormes desafios, as vítimas, os civis, a convivência entre perpetradores, estamos perante sociedades altamente polarizadas e temos a questão da vítima, da convivência entre as antigas vítimas e os perpetradores de violência. Por outro lado, a questão da destruição total das infraestruturas, da própria mão de obra, os fluxos de refugiados através das fronteiras e a criação de ordens alternativas. A simbiose do D com o R, quando é que termina a reintegração? Isto são processos de longo prazo e, na maioria dos casos, trata-se de reinserção. As várias componentes que eu já aqui falei, posso falar em maior detalhe de cada uma. Componente psicológica, esta parte é sempre mais negligenciada, apoio psicológico individual, distinção entre vários tipos de soldados, comunitária, reconciliação e as questões da justiça de transição. E depois também temos aqui os estímulos à reintegração socioeconómica individual, os tais subsídios, que normalmente são mais de curto prazo, o ensino, os cursos, ajuda no acesso ao mercado de trabalho, ajuda no acesso ao microcrédito para facilitar a criação de atividades que possam sustentar estes antigos combatentes num ambiente de paz. A reintegração comunitária, oportunidades de ensino, cursos técnicos profissionais, oportunidades de trabalho. Ao nível estatal, a construção das infraestruturas destruídas, educar a mão de obra, criar emprego, estabilizar a moeda, desminar os campos e restabelecer produção agrícola. Isto aqui é só um elencar de uma lista com aqueles de entre nós que tiveram, ou que podem vir a ter o privilégio de se deslocarem em vastos territórios, em que a presença do Estado é diminuta. Eu, em muitas das fronteiras, das montanhas da Etiópia, na fronteira com a Eritreia, onde me tenho deslocado desde 2003 a 2020, deixei de fazer trabalho de campo no período da Covid. A última vez que fui foi em janeiro de 2020, não estive na fronteira, mas estive na região Amara, que também tem milícias envolvidas e forças federais envolvidas no conflito no norte da Etiópia. O que é que verificava? Que as pessoas estavam a ganhar menos de €1 por dia para fazerem estradas em rochas à picareta. Então, há mesmo total inexistência de meios e empenhamento de recursos na criação de infraestruturas essenciais nestas áreas remotas. São áreas consideradas dentro da própria estrutura administrativa do Estado para a colocação de profissionais de saúde, de profissionais do ensino, são consideradas remote hardship areas, áreas remotas de condições de existência muito difíceis, em que os jovens licenciados, graduados, a última coisa que desejam é ir serem destacados, digamos assim, para estas regiões, e os centros de saúde existentes não são deficitários, nem são mínimos.
têm mesmo o mínimo garantido e, uma vez mais, estamos a ver que estes grupos, já em situações de sobrevivência com condições mínimas de dignidade, é que estão a ser as principais vítimas de conflitos armados e estão a sofrer todos os excessos e crimes de guerra em curso. Dimensão política. Há cada vez mais uma proliferação de estudos críticos ao modelo da paz liberal, chamando a atenção para as contradições entre dois imperativos: o imperativo de consolidação da paz, por um lado, e o imperativo de consolidação da democracia. Ora, este modelo que exporta o imperativo de realização de eleições imediatamente a seguir ao final das hostilidades, muitas vezes é contraprodutivo ou milita contra o objetivo de consolidação da paz, porque em sociedades fortemente polarizadas, instaurar a competição em ambiente multipartidário torna ainda mais difícil a transição de uma situação de conflito para uma situação de paz. Então temos aqui quais é que são as medidas elencadas, definidas nos programas de DDR, ao nível individual, participação democrática, a transição dos movimentos de insurreição para partido político, rebel to party transition. E não há só que ter em conta a transição dos rebeldes para membros e lideranças de partidos políticos envolvidos na resolução pacífica de disputas, mas também há a dificuldade de transformar os rebeldes em chefes de Estado. O caso da Eritreia é uma vez mais notório, e não é só o caso da Eritreia. Muitos dos líderes da denominada Renascença Africana, a que o epítome normalmente elencado, os líderes mais apreciados pelo Ocidente, tinham um passado de chegada ao poder pela via das armas. Na altura, os líderes que assim foram classificados, na era de Clinton, eram o líder do Uganda, Museveni, chegou ao poder pela via da liderança do movimento de insurreição. O falecido Meles Zenawi, da Etiópia, que se opôs ao DERC, ao regime socialista apoiado pela antiga União Soviética durante a Guerra Fria, e o presidente da Eritreia, que ainda está em exercício de funções, que é um líder totalitário, mais do que autoritário, o presidente da Eritreia, Isaías Afwerki, que chegou ao poder também enquanto líder do movimento de insurreição separatista na Eritreia. Logo, a assunção de que os rebeldes se vão se transformar automaticamente em chefes de Estado também é, uma vez mais, está em contradição com aquilo que acontece no Sudão do Sul. O mais recente Estado de África passou por um processo de transição de 7 anos, na sequência do Acordo de Paz Compreensivo. Há um referendo, a independência do Sudão do Sul não era inevitável, há o referendo, os seus cidadãos maioritariamente votam a favor da independência, do seu direito à autodeterminação, na crença de que se poria termo a um período de recorrência de conflitos que já durava há 3 décadas. E o que é que acontece? Sudão torna-se independente. 9 de janeiro de 2011, dezembro de 2013, temos uma guerra não entre Juba, capital do Sudão do Sul, e Khartoum, capital do Sudão, Estado antecessor, mas uma guerra que opôs o presidente e o vice-presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir e Riek Machar, e que condenou, digamos assim, o recém-Estado a novo ciclo de violência, desta vez violência interna, de forma manicaísta, representada como uma oposição entre os 2 principais líderes e os seus grupos étnicos, mas que tem outras causas para além desta manipulação das identidades étnicas por parte dos líderes para garantirem apoio ao seu intento de não partilharem o bolo que
a captura do Estado implicou, em que o Sudão do Sul, com a sua independência, passa a deter 80% dos recursos de petróleo do antigo Sudão, e aqui o bolo é, como podemos entender, muito apelativo e desvia os líderes das suas tarefas primordiais de ocupação de cargos, não em proveito próprio e para a acumulação da riqueza, mas sim para criarem condições num novo Estado que seja mais justo e que contrariasse a marginalização a que tinha sido votada esta região do sul do Sudão e que acabaria por alimentar a insurgência e conduzir à independência do Estado do Sudão do Sul. Política ao nível comunitário, participação democrática, facilitar a constituição de partidos políticos. Ao nível estatal, criação de um Estado legítimo, transparente, em que haja uma interdependência entre o executivo, o legislativo e o judicial, e em que seja garantida a organização de eleições livres. Aqui a separação dos poderes também é sempre controversa, e nós que estudamos as trajetórias de lideranças africanas, estudamos lideranças vitalícias, o fenómeno dos big men, e uma das estratégias utilizada de forma recorrente foi efetivamente as tentativas de alteração da Constituição para ampliar os mandatos, o número de mandatos que um determinado chefe de Estado pode permanecer à frente dos destinos, e que foram bastante controversas em vários Estados africanos. Mais recentemente, depois de um período dourado de transição da Organização da Unidade Africana para a nova União Africana, fomos contemporâneos de um período em que havia um consenso em torno da tolerância zero face aos golpes de Estado como forma de tomada do poder em África, e mais recentemente, para além do caso excepcional da Guiné-Bissau, que tem sido marcado pelo recurso a esta via como forma de garantir a tomada do poder, assistimos a uma recorrência generalizada ao golpe de Estado como forma de chegada ao poder na África Ocidental. Outra questão que é muito importante na concepção dos DDRs é ter em conta o nível de análise regional, uma vez que, se a sociedade internacional africana se edificou com base no princípio da não interferência nos assuntos externos dos Estados vizinhos, na prática, sabemos que as relações internacionais africanas ao nível informal sempre colocaram desafios a este princípio, e os líderes dos Estados vizinhos contíguos ofereceram safe haven, ofereceram abrigo, santuário aos líderes de movimentos de insurreição dos outros Estados. Logo, há que estudar e que ter em conta o estudo das relações internacionais africanas e da conflitualidade em África nos ensina, é que esta prática de apoio a insurretos em países vizinhos nos tem acompanhado desde a independência dos Estados, durante a Guerra Fria e no pós-Guerra Fria, e que há uma passagem de combatentes através das fronteiras e também uma passagem de perseguidos políticos que vão procurar, primeiramente, asilo político através das fronteiras internacionais. Logo, a questão da regionalização dos conflitos é importante quando estão a ser concebidos os DDRs. Grande esforço de revisão a nível da ONU, e chegamos então aqui aos DDRs de segunda geração e ao desenvolvimento e à revisão dos estándares integrados. Há aqui vários cursos, e estes cursos não demoram uma sessão de 1h30, mas vários dias, dada a sua complexidade. Eu fui ilustrando ao longo da minha intervenção, com evidência trazida da Etiópia, da Eritreia. Eu vou deixar aqui os slides mais detalhados, com a evidência dos diferentes estados do Corno da África, mas eu gostaria também de reservar algum espaço para termos debate
o que me aconselha o Sr. Coronel? Falo mais um pouco ou interrompo agora e temos algum debate e eu vou ao encontro das questões, reflexões e conhecimento dos participantes, dos senhores auditores e das senhoras auditoras. Eu propunha mais 5 minutos, Okay. Depois iniciávamos então o período de debate, para termos aqui algum tempo para moderação, colocação também de questões por parte de quem nos está a seguir através dos polos de Angola, Moçambique e Cabo Verde, e também aqui no auditório, para Coutinho. Com certeza. Então, digamos que estive a ilustrar, mas o que nós podemos aprender quando olhamos para o Corno da África é um pouco o que é que explica que no Corno da África tínhamos dois dos mais recém-estados independentes. A Eritreia não desafiou a regra do uti possidetis. Na base da criação dos novos Estados soberanos em África, a quando da criação da Organização da Unidade Africana nos idos anos da década de 60, adotou-se o princípio, que também foi o princípio que esteve na base da criação de novos Estados no século XIX na América do Sul, foi o princípio de respeitar as fronteiras herdadas do colonialismo como forma de evitar abrir uma verdadeira caixa de Pandora. O facto das fronteiras em África serem apresentadas como fronteiras artificiais não é uma característica exclusiva das fronteiras internacionais em África. Basta citar o exemplo do grupo étnico dos curdos, que estão divididos artificialmente por 3 Estados, Turquia, Iraque e a Síria. Logo, não é uma característica exclusiva das fronteiras em África o facto de serem fronteiras internacionais artificiais. E os líderes africanos, na altura, com sabedoria, no entender de alguns, porque evitou que o padrão de conflito dominante se tornasse a guerra que opõe, a guerra clássica, que opõe as Forças Armadas de Estados soberanos, e reparem que quem estuda os padrões de conflito em África, aquilo que entende é que o padrão de conflito dominante é efetivamente as guerras civis que tendem à regionalização, e as guerras clássicas acabam por ser uma exceção e não a regra, tendo aqui a Etiópia estado envolvida em 2 guerras clássicas, uma que opôs a Somália à Etiópia em 77-78, 1977-78, e a outra que opôs a Etiópia à Eritreia entre 1998 e 2000, e a outra guerra clássica que normalmente é elencada pode ser também caracterizada como uma precursora das intervenções humanitárias, que foi o conflito que opôs a Tanzânia ao Uganda de Idi Amin na década de 70. Se é guerra clássica ou não, aqui as opiniões dividem-se na medida em que foi justificada para salvar cidadãos que estavam em perigo no Uganda. Então, temos aqui o outro caso, que é o Sudão do Sul, e o Sudão do Sul, de certa forma, desafiou a norma do uti possidetis, porque acabou por ser definido com base no seu passado enquanto condomínio anglo-egípcio. Mas o que nós verificamos, o que é comum, chegado ao poder pela via da força, uma era a insurgência separatista, o passado enquanto colónia italiana, no caso da Eritreia, no caso do Sudão do Sul, foi diferente o percurso e desculpem, eu tinha dito que o Sudão do Sul se torna independente em 9 de janeiro, não é? Em 9 de janeiro de 2011 foi realizado o referendo e a independência ocorre formalmente a 9 de julho de 2011. Desculpem aqui por esta imprecisão das datas tão importante. E temos aqui processos que, de certa forma, falharam, porque temos aqui recorrência de conflito nas duas sociedades. E lá está aqui, de combatentes, from rebels to state builders, from rebel fighters to state builders. Como é que se dá esta transição? De insurgentes, de combatentes para construtores dos novos Estados. E a questão da difícil transição. E será que a recorrência de conflitos é inevitável? Será que os líderes africanos é que têm razão na sua resistência em reconhecer novos Estados em África? Ou, por outro lado, está na altura de rever
a viabilidade de alguns dos Estados em África face à sua disfuncionalidade e face à incapacidade de grande parte dos Estados em corresponderem àqueles critérios mínimos que definem as condições de um Estado, aquilo que eles em inglês denominam por degrees of statehood, mais do que aquele conceito que tem um forte pendor ideológico, que é o conceito dos Estados falhados, o conceito dos Estados em situação de fragilidade. Temos que ter em conta as trajetórias particulares de formação do Estado, não só em África, mas no Médio Oriente e outras regiões do sistema internacional, e ter em conta que muitos destes Estados ainda estão no processo de formação. Eu deixo aqui agora alguns slides com mais evidência empírica que eu fui mobilizando ao longo da minha intervenção para ilustrar as nuances que devemos introduzir quando ponderamos o enquadramento teórico, quando ponderamos os conceitos que estão subjacentes à formulação dos programas de DDR, em ligação com a reforma do setor de segurança, e fui sempre ilustrando. Portanto, penso que fico por aqui e todos os slides ficarão disponíveis para consulta posterior. Senão não vamos conseguir sair daqui, e deixo aqui só em nota de conclusão a importância do conhecimento local, específico do contexto, e aqui a importância também de identificar na transformação das questões do género, quem é que são os gatekeepers morais, não só os gatekeepers morais, mas aqueles que têm um acesso privilegiado aos diversos grupos e trabalhar com os mesmos. Deixo também algumas das referências que estiveram na base da preparação desta minha intervenção e também aqui os grupos de formação em DDR integrado. Portanto, ficam aqui com toda esta pluralidade de elementos. Eu agora devo sair da apresentação para depois vermos... Pode deixar. Posso deixar, ok. Então só tenho que levar aqui o meu... Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Professora. Passaríamos agora à fase de debate e colocação de questões aqui na audiência, e deixaremos já a oportunidade a quem está aqui, nos segue numa fase inicial a partir do auditório da Coutinho, a colocação de questões. Penso que já lá temos uma questão lá atrás. Muito bom dia, Raul Braga Pires, Observatório Político Sinamil. Eu queria pedir à senhora professora se nos explicava com o detalhe académico que a questão do Darfur merece. Eu uma vez cruzei-me com nós somos especialistas nestas coisas, era um leigo na matéria, mas que tinha passado pelo Darfur e que me disse o seguinte: aquilo que tu vês na televisão que é chamado de conflito étnico, aquilo não é nada étnico, aquilo é a luta pela água, porque se eu tiver 50 cabras, elas precisam de beber e depois vão colidir com as 50 cabras do outro, que é de uma etnia diferente. Mas o problema não, eles não vão para a luta por uma questão étnica, por serem de etnias diferentes, é pela disputa da água e para a sobrevivência dos seus rebanhos de cabras ou de gado, seja do que for. Portanto, eu gostaria que se nos pudesse explicar isto com este detalhe profundo e académico, porque na comunicação social muitas das vezes a coisa é generalizada e entramos em redundâncias que não analisam ao pormenor de facto o que é que está em causa. Muito obrigado. Mais uma questão? Andréa Moutinho, da Presidência do Conselho de Ministros. Muito obrigada pela sua apresentação. Fiquei aqui com imensas questões na cabeça. Não são propriamente perguntas, mas mais, se calhar, aqui algumas possibilidades de reflexão até conjunta. Na impossibilidade de uma reintegração total de todos estes combatentes,
isto acarreta também um enorme problema social, porque muitos deles não sabem fazer mais nada e, portanto, isto pode até ter consequências ao nível da criminalidade organizada e da própria estrutura do Estado. E eu recordo que, por exemplo, os Estados Unidos têm também um grave problema com os veteranos de guerra, porque muitos deles não são capazes depois de se reintegrar. Portanto, isto não é específico ou característico apenas deste tipo de geografia. Outra situação que eu gostaria de relançar, parece-me que às vezes se esquece um bocadinho o que se passa no leste da RDC. Fico, honestamente, com a impressão que toda a gente acha que são africanos que se estão a matar para lá, uns aos outros, e ninguém está a prestar realmente muita atenção ao que se está lá a passar. Eles têm agora um programa nacional de DDR, até um pouco mais elaborado, tem a parte da estabilização comunitária também, mas o presidente da RDC escolheu para líder deste programa, ou para tutelar este programa, um ex-senhor da guerra, ligado obviamente a um dos inúmeros grupos armados que populam pelo leste da RDC. Eu sei que, ou pelo menos há indícios de que até era uma das pessoas que alegadamente advogava a independência de um dos quivus. Como é que se faz um programa nacional assente numa personalidade assim? E depois fez aquela ligação muito interessante com a questão do género. Por exemplo, uma das pessoas que mais se insurgiu contra esta nomeação foi precisamente o Dr. Denis Mukwege, que é Prémio Nobel da Paz, faz um trabalho excepcional na recuperação das mulheres vítimas de violência no leste da RDC, precisamente porque esta parte da reconciliação não será possível, não é? E, portanto, esta percepção de quem está efetivamente envolvido também é muito importante. E, finalmente, para não demorar mais tempo, o Ruanda, logo ali a seguir ao genocídio, e o Kagame também sai ele próprio de um... É um líder, não sei se é um líder rebelde, mas também sai ele próprio de um grupo armado transformado em partido, não é? Ele implementou ali, uns anos a seguir ao genocídio, uns tribunais tradicionais, acho que eram gacacas, ou era assim que se chamavam, onde as pessoas se confrontavam, portanto, Tutsis e Hutus, se confrontavam diretamente e onde diziam a verdade. Estes tribunais tradicionais, ou que seja, já acabaram há algum tempo, mas parece-me que o Ruanda é um caso do renascimento africano, é um caso de sucesso nesse sentido, porque essa reconciliação foi efetivamente conseguida. E pedia-lhe a sua opinião, os seus comentários em relação a tudo isto que eu disse. Obrigada. Aqui à frente. Muito bom dia, Sra. Professora. Muito obrigado pela sua apresentação, que nos fez um brilhante enquadramento de fatores que devemos ter em consideração nos processos de DDR. Mas eu estava à espera de mais um produto, e é esse que eu convido a dar, que é, como é de conhecimento geral, os processos de DDR fazem parte de inúmeros processos de pacificação e de estabilização, etc. O que eu gostaria de ouvir é lições aprendidas ou até só lições identificadas, porque muitas vezes nós temos uma proposta de solução, mas que ainda não foi experimentada, não sabemos se a resolve. Portanto, lições identificadas ou lições aprendidas de processos de DDR. E uma observação, não é um comentário, mas que eu acho que é importante quando falamos de crianças, soldados, e a sua professora, pois, fez muito bem em dizer jovens, crianças, jovens, não sabemos da vida. Há um fator que é muito importante ter em consideração hoje em dia. Muitos destes jovens, sabemos que muitas crianças e jovens foram raptados para carregadores, etc., mas muitos destes jovens estão-se a associar aos grupos de guerrilha voluntariamente. Este é um fator que se passa muito no Sahel,
em que, quer dizer, um conjunto de crianças jovens que vivem numa aldeia que é de 15 em 15 dias assaltado, levam-lhe as galinhas, levam-lhe a colheita, levam-lhe tudo, e quem os assalta é outro grupo de jovens só pelo facto de estar armado, portanto isto é motivador para ele. Eles nem querem trabalhar no campo, porque muitas vezes algumas destas crianças veem, então este tem a vida tão facilitada e eu tenho que andar aqui de sol a sol, e acabam por aderir voluntariamente a estes movimentos rebeldes, e de guerrilha e guerrilhas, etc. Este fator, e é por isso que eu estou a dizer isto, é muito importante quando eu vou pensar ou planear um processo de EDR para este jovem que na altura se calhar já está. Portanto, desculpa a expressão, isto já não vai lá, quando toma lá uma enxada, um balde e meio quilo de sementes e vai para a tua terra. Portanto, é um fator de complexidade. Era só isto que eu queria. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu penso que neste momento não há aqui questões na audiência. Eu passava a palavra à sua professora para procurar responder esta questão. Eu comecei por iniciar a minha partilha de reflexões e o que tinha preparado convosco, salientando que a minha participação no curso de estudos africanos, agora na 17ª edição, é sempre um momento de aprendizagem, porque realmente o que aqui está patente nestas 3 intervenções, de pessoas que conheço e que muito prezo e com quem aprendo, é também o conhecimento que cada um traz face à bagagem da qual é detentor. Se me vão permitir, eu vou ligar as diferentes intervenções que trouxeram aqui à nossa consideração a partilha de conhecimento mais detalhado sobre estudos de caso em concreto ou fenómenos particulares das componentes deste tipo de programas, que têm a ver, em primeiro lugar, com o contexto. A sua primeira intervenção sabe muito mais do que eu sobre esta região. O autor que eu sigo para estudar o Sudão, a República Centro-Africana, é o africanista francês, o Roland Marchal, que tem conduzido ao longo dos anos investigação aprofundada nestas regiões e também na Somália e no Sahel, e paradoxalmente ficou quase um ano preso no Irão, apesar de ter andado sempre a fazer trabalho de campo na Somália, República Centro-Africana e Sudão. Desculpem-me aqui o parênteses do Irão, é um pouco para nós termos em conta que muitas vezes estes Estados é possível negociar e garantir a própria segurança, apesar das situações serem muito difíceis. E o que é que o Roland Marchal nos ensina acerca do Sudão? Em primeiro lugar, há aqui uma manipulação das identificações, das identidades étnicas para garantir apoio. Há também por parte dos mídia mainstream o recurso a representações manicaístas e essencialistas dos conflitos, e para aqueles dentre nós que estudam as guerras, sabemos que não há um único conflito que possa ser explicado por uma única causa. O que é essencial em África, em primeira instância? Acesso a recursos críticos. Esses recursos críticos, no caso do Darfur, como partilhou connosco, o acesso à água, para a pastagem, daquele que é um elemento fundamental na sobrevivência diária, o gado. E não nos podemos esquecer também de outra circunstância muito particular e muito decisiva nesta região de África, que é a existência de secas cíclicas. E, sob os holofotes do conflito principal com ramificações globais, o conflito da Ucrânia e da Rússia, estes conflitos estão silenciados, retirados da nossa atenção. Por outro lado, também há um desvio total de fundos exíguos para a ajuda humanitária, para a ajuda ao desenvolvimento. E o que nós verificamos aqui é que a África Oriental e o Corno da África estão atualmente a enfrentar uma das secas mais severas
que não é novidade com as alterações climáticas, porque as secas são cíclicas nesta região, mas que é exponenciada. Aqui, no caso da conflitualidade no Darfur, ela é muito mais complexa e não pode já ser apenas reduzida àquilo que era na Gênese, a garantia do acesso aos recursos de sobrevivência, que depois é também perpetrada e alimentada através do recrutamento de apoios étnicos, mas nós também temos aqui os principais líderes do governo de transição, que o Al-Burhan e o Hemeti, foram eles garante da provisão de forças para o combate aos Houthis no conflito do Iémen, em que o Sudão, apoiando a coligação liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, esteve por detrás da provisão desse apoio com os boots on the ground, com as suas forças, e nós verificamos aqui que as situações, os conflitos locais vão tendo ramificações que extravasam as próprias fronteiras do Estado soberano, que extravasam o nível de análise nacional, e temos aqui uma complexidade de causas a concorrerem para os conflitos, em que se torna muito difícil depois o evitar a recorrência. Em última instância, concordo sempre com a necessidade de termos em conta os contextos locais, a gênese dos conflitos, e olharmos para além das explicações dicotómicas com base na religião, a oposição entre árabes e africanos animistas, a oposição entre Nuer e Dinka, entre Hutus e Tutsis. Há sempre uma pluralidade de causas que temos que ter em conta, e muito lhe agradeço ter trazido a evidência. Os Janjaweed, os tais homens que apareciam nos cavalos, eram muitas vezes eles próprios armados pelo partido no poder em Khartoum, e as milícias estavam ali implicadas, mas tinham por detrás a chancela do Estado. Eu penso que falei aqui muitas vezes a negligência por parte dos DDR, das tais milícias autoarmadas que têm o apoio do governo por detrás. Ponto 1. Passo para a frente então, se estiver satisfeito. Tocava então, muito obrigada pela sua intervenção, senhora auditora. Desculpem-me que eu não apanhei o seu nome. Diga? Andreia. A reintegração de combatentes, a tentação do recurso à violência. E diz que, muito bem, que as questões associadas à componente psicológica, à necessidade da componente, de ter em conta a componente psicológica, não é um exclusivo de geografias de conflito em África, no Médio Oriente, no Sudeste Asiático, e deu aqui o caso do stress pós-traumático dos veteranos de guerra nos Estados Unidos. E aqui, reparem, nós quando estudamos os DDR temos em conta que tem uma componente comunitária, uma componente psicológica, uma componente social, e temos que ter em conta que muitos destes combatentes não sabem fazer mais nada do que empunhar armas porque as circunstâncias da vida não lhes permitiram. Não é porque têm uma maior propensão para a violência, mas eu acho que há aqui que ter em conta as condições estruturais e a falibilidade destes programas, que muitas vezes só contemplam o curto prazo. Fala no conflito do leste da República Democrática do Congo, a República Democrática do Congo, e chamo também aqui a obra, à vossa atenção, a obra do Gérard Prunier. O Gérard Prunier também é outro dos grandes estudiosos da conflitualidade em África, também do genocídio do Ruanda, do Corno da África. É um profundo conhecedor, é francês. Muitos diziam que fornecia intelligence à CIA, mas lá está, sempre aqui estes rótulos a pairar por detrás dos estudiosos dos conflitos. Será que são assim académicos independentes ou que têm outras agendas por detrás da sua ação? E ele chamava a guerra da República Democrática do Congo a Grande Guerra da África. A questão é, por um lado, o envolvimento
de ex-senhores de guerras, na tutela da componente de estabilização comunitária, e como aqui muito bem chamou a atenção à oposição por parte do Dr. Denis Mukwege, que não tinha legitimidade. Lá está, temos aqui a questão da convivência entre as vítimas e os perpetradores da violência. Quais é que são as credenciais? Qual a legitimidade? Mas também não podem ser os atores externos a ditar a nomeação destes dirigentes-chave. E quais é que são as lógicas que estão subjacentes à nomeação? Talvez para pacificar algumas regiões, estes líderes, estes senhores de guerra têm que ser pacificados, esta é a lógica interna, mas tem que haver aqui, as lições aprendidas, é que tem que haver um envolvimento para além dos representantes do Estado. Tem que haver um envolvimento dos atores locais, daí as vozes críticas do modelo de paz liberal chamarem sempre a atenção para a importância de nestes programas terem atenção às perspectivas dos atores locais não estatais, um pouco para evitar o premiar daqueles que foram perpetradores de violência numa componente tão essencial como aquela que chama a nossa atenção e que eu desconhecia, que é aqui a nomeação de um ex-senhor de guerra para a componente de estabilização comunitária. A República Democrática do Congo e o leste, o conflito no leste, já falou aqui na parte do acesso aos recursos críticos, que é essencial para alimentar as indústrias tecnológicas no norte global. Os senhores de guerra são alimentados, estes movimentos insurgentes são alimentados também por Estados vizinhos, há aqui um envolvimento de Estados vizinhos nesta conflitualidade e que coloca em causa. Portanto, a questão é muito complexa e é um caso flagrante de regionalização de conflito, flagrante de não respeito pela não interferência nos assuntos internos dos Estados soberanos, em que os próprios Estados vizinhos também acabam por apoiar alguns dos movimentos que ajudam a perpetuar esta violência e também envolvimento de atores que estão situados no norte global. Portanto, aqui é muito difícil ter em conta este conflito, que, claro, agora está silenciado face à concentração dos holofotes, dos mainstream media, apenas no conflito com a probabilidade de escalada nuclear e com ramificações globais, mesmo ao nível da África. Temem-se muito mais os efeitos do conflito entre a guerra e a Ucrânia do que os efeitos que foram sentidos durante a pandemia, não só pelo acesso aos cereais essenciais no ditar dos preços de um bem básico diário, que é o acesso à compra do pão, o acesso aos transportes. Muitos dos cidadãos dependem dos transportes para chegar aos seus locais de trabalho e com o encarecimento também dos combustíveis, esta será uma questão a ter em conta. Finalmente, casos de sucesso, falou nos Gacaca, é assim que pronunciam na língua do Ruanda, os tribunais tradicionais que foram considerados de sucesso. Será que Paul Kagame, com a morte de Meles Zenawi, Paul Kagame apresenta-se como o líder da Darling of the West, ou seja, o líder apreciado pelos doadores ocidentais, tão apreciado que no quadro da Commonwealth, Paul Kagame predispõe-se a acolher os refugiados que foram reencaminhados pelo Reino Unido para o Ruanda. E aqui é uma desilusão. Enquanto líder africano, com um ascendente tão forte e com um papel tão forte face aos excessos do Ocidente vis-à-vis ou em relação à África, ter aqui aceito fazer parte desta medida tão controversa e que tanto milita contra todos os princípios do regime internacional de refugiados. Outro caso de sucesso que normalmente é apresentado é Moçambique, na sequência da guerra civil,
no processo DDR. Muitos criticam, Moçambique conseguiu uma transição pacífica devido também a ter beneficiado de tanto apoio internacional, mas o que nós verificamos em Moçambique foi uma ausência de criação de mecanismos de transição, de justiça de transição. Recorreu-se essencialmente a amnistias e há aqui uma cultura de impunidade que torna o recurso à violência mais impune ou mais aceitável. Por outro lado, lições aprendidas, a questão que colocava e muito bem, que não esteve presente, pois aqui temos todos que aprender dos casos concretos. Algumas das conclusões aqui tecidas têm a ver mais com a necessidade, por um lado, de ter em conta a Agência dos Atores Africanos, mas a Agência dos Atores Africanos, e aqui liga muito bem com a intervenção da senhora auditora Andreia, com as evidências da República Democrática do Congo, que tem a ver com a necessidade de ter em conta os contextos locais, mas não é só os contextos locais ao nível nacional. Depois temos estas situações de credenciais duvidosas ou com legitimidade duvidosa face às vítimas, da nomeação para a tutela da estabilização comunitária de um senhor de guerra, é ter em conta as vozes dos atores locais não estatais e também numa abordagem participativa ter em conta este nível mais micro, porque as pessoas conhecem muito bem quem é que foram os perpetradores de violência e também é importante esse trabalho a esse nível. Esta é uma das lições aprendidas a ter em conta, contrariar a lógica do bottom-up, de cima para baixo, ao nível da concepção no norte global dos programas de DDR, mas também dentro das próprias sociedades, contrariar a lógica de bottom-up do nível nacional para o nível mais local das unidades administrativas mais reduzidas e ter em conta as perspectivas locais, e é a grande dificuldade, porque não podem ser os atores externos a ditar, mas podem colocar alguns constrangimentos para que sejam tidas em conta estas mesmas vozes. Esta seria uma das lições aprendidas. A outra das lições aprendidas é também ter em conta a multiplicidade de papéis, em termos dos papéis desempenhados pelas mulheres, e como aqui muito bem partilhou connosco, a multiplicidade de papéis e de motivações das crianças e jovens ao ingressarem nas fileiras destes movimentos. E mostrou aqui que estas crianças e jovens soldados não eram só raptados ou para carregadores, ou para serem doutrinados, como no caso dos machababos, no caso de Cabo Delgado, Moçambique, havia já relatos de raptos há mais de 10, 5 anos, que antecederam a eclosão dos primeiros ataques em outubro de 2017 em Mocímboa da Praia. Já havia relatos de que jovens estavam a ser raptados, levados para serem doutrinados, alguns na Tanzânia, outros noutras regiões em África, e chama aqui a atenção que os próprios jovens, face a reincidências de extorsão por parte de outros jovens, que a única vantagem que detêm é posse de armas, porque fazem parte destes movimentos, militantes islamistas ou outros, acabam por se juntar voluntariamente. E juntam-se não só voluntariamente a estes movimentos, mas também às fileiras do crime transnacional organizado, porque há aqui uma questão estrutural a ter em conta. A ausência de modos dignificantes de sustento em algumas destas regiões periféricas dos Estados, que são palco de conflitualidade, não obstante algumas destas regiões serem muito ricas em recursos naturais, e caímos aqui no paradoxo da maldição dos recursos por um lado, em que estas riquezas não são distribuídas equitativamente por grupos societais e não beneficiam àqueles que residem nestas regiões, ainda vão sofrer mais com a descoberta dos recursos, com as suas terras
que são retiradas e que têm depois indenizações meramente simbólicas. Por outro lado, também há aqui que ter em conta a armadilha da pobreza. Na ausência de oportunidades económicas de sustento de forma digna e dignificante, estão muito mais vulneráveis ao recrutamento por parte destes movimentos, não por uma questão de identificação ideológica, é o que aprendemos, lições retiradas do caso da Somália. Roland Marshall também tem várias obras, e não só, entre outros, que mostra que os jovens que ingressam nas fileiras da Al-Shabaab na Somália, e não dos Mashababs em Cabo Delgado, não o fazem necessariamente por identificação ideológica, mas sim porque estes movimentos lhes dão acesso a recursos de forma sustentada e, como tal, estão mais vulneráveis. Então temos aqui, por um lado, a maldição dos recursos, a armadilha da pobreza, a vulnerabilidade em que se encontram alguns destes grupos, e, por outro lado, também o peso desmesurado dos anciãos face aos cadetes, aos júniores, em muitas destas sociedades, e estes jovens, estes cadetes, estes júniores, a forma que encontram de se afirmarem socialmente é ingressando ou no crime transnacional organizado ou nas fileiras destes movimentos. Eu só tenho que agradecer com os vossos contributos e riqueza da evidência que partilham, e penso que é a parte sempre mais fascinante do curso, é este diálogo entre os oradores convidados para proferir as palestras e os senhores auditores e senhoras auditoras que aqui estão. Sr. Professora, temos ainda mais três, quatro questões que nos foram apresentadas pelos nossos auditores que estão online. Eu tenho aqui três questões do Sr. Auditor Nzambazari Newton, que nos fala de Moçambique, em que a primeira questão coloca: a sua professora afirmou durante a sua comunicação que a Eritreia tem umas forças armadas sobredimensionadas às suas necessidades. Eu gostaria de saber, se possível, como é que se fazem as contas para quantificar os efetivos que devem ter por parte das forças armadas, e pergunta se deve ter em conta a população, a extensão territorial, ou existem outros aspectos a ter em conta. Uma outra questão também deste auditor, em que descreveu vários cenários de DDR em vários países africanos, mas não enumerou um único caso de sucesso. Porquê? Existe algum, ou não existe nenhum? Há algum exemplo de DDR que se possa quantificar como caso de sucesso em África? E por último, pode-se falar em DDR em sociedades como os Estados Unidos da América? É a questão que coloco. Outra questão do nosso auditor Estevão Correia, de Cabo Verde, em que questiona que o processo de DDR é um projeto viável ou uma falha que está colocada na própria organização, tendo em conta que muitos dos ex-guerrilheiros regressam às zonas de origem por desentendimentos internos no âmbito da integração por proposta feita e que efetivamente não se concretiza na prática no processo final da DDR. São só estas as questões. Eu precisava, é por escrito, por isso só precisava aqui de umas qualificações. Vou responder em primeiro lugar à questão que nos chega aqui do Sr. Auditor Lisandro Bazari Newton, que se junta a nós a partir de Moçambique, muito lhe agradeço. Normalmente o caso que era elencado, quem tem mais estudos sobre estas questões e critérios definidos e detalhados, é o Bonn International Center for Conversion, o Centro Internacional de Bonn, na Alemanha, para o estudo destas questões, e os dois casos que se apresentavam, um caso como sendo um caso de sucesso, Moçambique na sequência da Guerra Civil. Eu agora não tenho o número dos efetivos presente, não me recordo se eram 34 mil ou 55 mil, que foi a redução, a desmobilização, o desarmamento, a reintegração que foi levada a cabo, culminou numa redução dos efetivos em Moçambique, que ficou na ordem. Eu agora aqui pediria a sua ajuda para nos trazer o número que realmente corresponde ao resultado final de sucesso
deste programa de DDR na sequência da Guerra Civil era comparar a dimensão territorial de Moçambique, com uma maior extensão do que a Eritreia, com uma população muito mais elevada e que tinha ficado com este número muito mais reduzido de efetivos nas suas forças armadas, e no caso da Eritreia, à altura, na sequência da guerra, em oposição ao Derg, que culminaria com a independência da Eritreia, numa população de 4 milhões na altura, tinha ficado com uns efetivos na ordem dos 100 mil, face à Etiópia, que também com uma dimensão muito maior, tinha reduzido de 500 mil para 150 mil. Era a comparação, era o sobredimensionamento das Forças Armadas face à extensão territorial e face à população. Eram os dois critérios utilizados na comparação, mas para uma análise mais detalhada, eu deixo aqui também o link para o Bonn International Center for Conversion, que tem estudos muito detalhados. Não enunciei casos de sucesso em África, estamos aqui empenhados em criticar para melhorar. Um dos casos que era apontado normalmente era o caso moçambicano, na sequência dos processos de paz. No entanto, verificámos que, em termos da competição eleitoral, o partido da oposição muitas vezes ameaçou, e em particular desde a descoberta de vastos depósitos de gás liquefeito em gás natural em Moçambique, houve sempre esta tentação de recurso à violência, ou ameaça de recurso à violência, em momentos de competição eleitoral, para garantir uma distribuição mais equitativa dos recursos, ou seja, até que ponto é que estes processos de transição são bem-sucedidos, tem que ser tido em conta a longo prazo. Até que ponto é que são criados mecanismos de competição, de contenda pelo poder, que dissuadam os opositores do recurso às armas, também tem que ser tido em conta na nossa análise do porquê destes movimentos ou partidos políticos com um passado de recurso às armas como via de contenda. Do outro lado também se são criados os mecanismos de oposição pela via pacífica, pela via do não recurso às armas. E aqui a grande questão a ter em conta quando analisamos a consolidação da trajetória democrática em África acaba sempre por ser se as democracias, se estes Estados, se estas sociedades passaram pelo teste da alternância partidária pacífica no poder. E o número de Estados que passaram por este teste de forma pacífica, infelizmente, continua a ser reduzido. E para sintetizar nestas as últimas duas que fossem. Eu só tenho agora a questão dos países como os Estados Unidos. Os Estados Unidos também, infelizmente, uma das democracias consolidadas no norte global, com a não aceitação dos resultados eleitorais, a derrocada eleitoral de Trump, a tomada do Capitol, o que é que nós verificamos? Que os próprios Estados Unidos têm problemas internos, têm uma sociedade altamente polarizada, que há pockets de exclusão social, há focos de ira que são aproveitados por líderes com uma agenda mais radical e que também colocam em causa aqui as credenciais de legitimidade dos Estados Unidos. Reparem que Biden, quando chega ao poder, uma das primeiras iniciativas que vai ter é a organização daquele simpósio internacional dedicado às democracias, um pouco também como um reconhecimento das fragilidades, mesmo das democracias mais consolidadas. Mas aqui não há uma ausência do monopólio dos meios de coerção legítima, generalizada, e pensamos que é aqui um episódio mais do que uma característica estrutural. Há
em concepções mais abrangentes da paz, numa definição de paz positiva, a recorrência a armas, os assassinatos em série nos Estados Unidos, colocam a questão interna da posse de armas e do assassinato de grupos por parte de outros cidadãos nos Estados Unidos. É também uma questão a ter em conta, e fez muito bem em chamar a atenção, mas não é na sequência de conflitos armados. Daí, aqueles que têm definições diferentes da paz consideram que os Estados Unidos também têm aqui uma violência estrutural que é preocupante. E os desentendimentos internos, que o Sr. Auditor de Cabo Verde chama a nossa atenção, que a uma dada altura vão minar, lá está, por isso é que os processos de DDR não são sequenciais. Uma parte está terminada, passa-se à próxima, são processos de longo prazo e sujeitos a retrocessos, recuos, logo têm que ser tidos no longo prazo e, como muito bem chamou a atenção, há desentendimentos internos e depois os antigos combatentes regressam aos locais de origem e abandonam os processos quando ainda estão em curso. Mais uma vez, Sra. Professora, muito obrigado pela sua comunicação e os seus comentários já nesta fase final do debate, que muito contribuíram para o curso em si, para tentarmos perceber um bocadinho desta questão do DDR e o impacto que este DDR tem, efetivamente, na estabilização dos países onde estão envolvidos alguns conflitos. Para materializar portanto, a passagem da Sra. Professora, gostaríamos de agradecer mais uma vez em nome do Excelentíssimo Comandante do Instituto de Universidade Militar e oferecer aqui uma pequena oferta institucional e agradecer mais uma vez a sua presença nesta edição do Curso dos Africanos. Temos aqui duas revistas da nossa revista Ciências Militares do Instituto, com uma oferta.